Porque exatamente em 1965, unem-se professores e alunado que começam a reivindicar de termos aqui um conselho regional que pegasse essa ponta da Amazônia. A ditadura militar do país já vigorava naquele tempo e não havia eleição para o Conselho Federal de Administração. O presidente da Junta Governativa do Conselho Federal de Administração era circunstancialmente um amazonense. E ele vem a Manaus, recebe a nossa petição de criação do Conselho. No mesmo ano, ele apresenta ao Conselho Federal o parecer dele apoiando e coonestando essa reivindicação para o Estado do Amazonas. Ele baixa a portaria número 3 de 72, já criando o Conselho Regional de Administração da 11ª Região. Participei da administração desses companheiros em 79. O conselho funcionava na Avenida 7 de Setembro, no edifício Antônio Simões, numa sala alugada. Tínhamos naquela época poucos administradores inscritos, ainda para 279 administradores que estavam inscritos. E somente três pessoas jurídicas. E aconteceu que em 1980, o Ministério do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho, aqui no nosso estado, autoriza a criação do nosso Sindicato dos Técnicos Profissionais de Administração de Manaus. E naquela época, eu me lembro, eu coordenei essa pesquisa, nós conseguimos 75% de respostas encaminhadas aos profissionais com devolução e verificamos as distorções ou as adequações deles ao mercado de trabalho. O momento que coincidiu, em grande medida, por causa do surgimento do sindicato. Nós também tivemos um grande destaque, que foi uma turma de formando, do qual, anos após, se tornou presidente do Conselho Regional de Administração. Eu quero destacar o Dantas. Sua turma, no dia da colação de grau, recebeu a carteira do Conselho Regional e não o canudo. O objetivo principal do Conselho é a fiscalização da profissão, né? Para isso ele foi criado e a lei enfatiza muito bem isso aí. Nós tínhamos na época 750 inscritos, né, registrados, né? O Conselho, o prédio que ele estava, o edifício Galeria, pegou fogo. Um incêndio de grandes proporções, começando no primeiro andar do prédio. O Conselho ficava numa sala no terceiro andar e tivemos que tirar as coisas nas pressas, perdemos muita coisa naquela época em função disso. Foi um período difícil, o Conselho não tinha dinheiro para pagar as contas e o Conselho Federal interviu e nos ajudou. O administrador José Carlos Sena Dantas se articulou com o superintendente do INSS, à época, e ele cedeu uma sala para que o Conselho não ficasse fechado, sem funcionar, e nós retornamos ao prédio em 1991. E passamos, nesse período, a mudar de sede, né? Tive a primeira sede na Guilherme Moreira, centro de Manaus, depois na Marechal Deodoro, depois na Joaquim Nabuco. E era uma sede acanhada, que não tinha condições de dar visibilidade ao CRA Amazonas, que também tinha a delegacia de Roraima. Em 1998, dia 1º de outubro de 1998, foi descerrada a tão sonhada placa de inauguração da nossa sede própria. Foram feitas modificações na sede, temos salas preparadas para receber os administradores e os profissionais tecnólogos, sempre procurando modernizar o trabalho, buscando a excelência no atendimento e a satisfação de todo o público que nos procura. Um ganho muito grande para o Conselho, porque nessa sede nós conseguimos juntar capacitação, administração e fazermos algumas reuniões para agregar os nossos colegas administradores. Exatamente nesta sala que estamos hoje, onde esse projeto começou a nascer. Sim, a preocupação era justamente fazer com que o Conselho, aqui do Estado do Amazonas e extensivo a Roraima, pudesse ter uma projeção também na academia.
por que não juntar todas essas faculdades num ambiente só, onde nós pudéssemos trocar essas informações, onde nós pudéssemos apresentar de fato qual o papel do conselho para esses administradores? Foi então nesse momento que se reuniu aí as instituições para no dia 9 viver esse momento aí significativo de pensar a administração pública. O Conselho começa a visitar as universidades, as faculdades, e foi nesse intuito então que começou o projeto Conhecer o Conselho. Então nós criamos um outro projeto chamado ECAD, de Encontro das Coordenações do Curso de Administração no Amazonas. O primeiro sentimento que eu tive foi da necessidade de qualificar, valorizar os administradores do nosso regional. Fiz a indicação de se abrirem os protocolos para se desmembrasse o Conselho de Roraima do Conselho do Amazonas. E hoje eles estão bem e foi um evento muito bonito e importante. E eles podem resolver isso agora diretamente no Conselho Regional de Roraima. O primeiro grande avanço foi a aproximação do CRA com as IES, onde o CRA foi até as faculdades e fez um trabalho realmente com todos os alunos. Aí eu criei alguns projetos, CRA na estrada, levei o CRA para vários municípios fazendo palestras. É o caso de Parintins, de Itacoatiara, de Coari, Tefé, Borba, vários municípios. Conseguimos a adesão de quase todas as 17 universidades que formam administradores. Conseguimos reverter alguns editais onde não incluía o administrador nas atividades inerentes à administração. Na atual gestão, com o presidente Jorge Campos, fui convidado a fazer parte da diretoria, para uma outra função, diretor administrativo e financeiro. Foi uma honra. Em nossa gestão, com o apoio de toda a nossa equipe, nós pudemos chegar em regiões onde nunca antes havíamos ido, como Presidente Figueiredo, Tabatinga, Benjamin Constant, lá no Alto Solimões, já na fronteira com o Peru, fronteira com a Colômbia. A comemoração do jubileu fez com que nós tivéssemos que implementar uma série de ações para consagrar, para consolidar a profissão de administrador no seio da sociedade brasileira. Então hoje eu acho que o nosso conselho aqui no Amazonas é consolidado, é conhecido, tem o respeito das IES, né? E futuramente vamos aumentar esse trabalho. A profissão do administrador ela é importante, ela é fundamental para o sucesso das organizações, porque daí demanda desembocar exatamente na qualidade de vida.